que todos sejam ricamente abençoados, recompensados com a graça do Senhor. Neste momento, estamos, pela graça de Deus, através deste programa, para mais uma transmissão através deste canal. Que Deus possa enriquecer cada coração, cada irmão, cada ouvinte que estão conectados, ouvindo esta mensagem que será transmitida. Louvado seja Deus. Pai Celestial, nós oramos humildemente a Ti, para suplicar e rogar a Sua graça, Senhor. Também, Senhor Deus, eu, neste momento que estou aqui, através deste canal, através deste programa, para transmitir a Sua palavra. Ó grande Deus, sou dependente do Senhor, como qualquer ser humano é dependente de Ti. Por isso, Pai eterno, eu te rogo que o Senhor possa tomar-me em Tuas mãos e fazer de mim um instrumento para a edificação do corpo de Cristo. Possa a Sua mensagem, Senhor, que será transmitida, ser, ó Deus, transformadora nos corações daqueles que vão ouvir. E que, ó Deus, a mensagem tem poder para libertar, para curar sobre todos aqueles que estão com o coração fiel e crendo na mensagem, a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. Grande Deus, me entregue em Tuas mãos e rogo a Tua graça no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus nos mostra, meus irmãos, aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos, como o versículo 7 ao 14. Porque gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus. Todas as vezes que o chamamos, e que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós. Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm vistos, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Glória a Deus. O dia em que estiverdes perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprender-lá para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a teus filhos. E vós vos chegastes e vos puseste ao pé do monte, e o monte ardia em fogo, até ao meio dos céus havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou no meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes semelhança nenhuma. Então vos anunciou ele o seu conserto, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo, que vos ensinasse estatutos e juízos, para que fizesses
na terra e a qual passais a possuir. Glória a Deus. A mensagem de Deus, ela deve ser crida, deve ser recebida, se queremos, meus irmãos, ser bem-sucedidos. Se queremos sermos abençoados pelo Senhor, devemos obedecer à voz do Senhor. O mundo caindo outra vez aos pedaços é a mensagem de Deus que foi pregada pelo profeta desta era. Então, Deus em todas as eras, em todos os tempos, quando Ele começa. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho. Aqueles que não crêem na mensagem de um profeta, ou não crêem no ministério de um profeta de Deus, eles usam este versículo isoladamente para tentar afirmar que não há mais profeta. Mas é falta de entendimento, porque você tem que estudar, ler a palavra de Deus com entendimento. Não apenas o seu intelecto. Porque o nosso intelecto, ele arrasou. Mas você deve ler as Escrituras com os olhos de Deus, através do Espírito Santo. Da mesma forma está escrito, Jesus disse, a lei e os profetas duraram até João. Mas isto não significa que não existe mais profeta. A palavra de Deus, quando diz a lei e os profetas duraram até João, isso significa os profetas da lei duraram até João. Por quê? O próprio Senhor Jesus Cristo, ele foi um profeta. Deus profeta. Então, a palavra de Deus diz, a lei e a verdade vieram. A lei foi dada por Moisés. Mas a graça e a verdade vieram por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós encontramos que o próprio Senhor Jesus Cristo era profeta. E ele mesmo diz, eis que vos envio os profetas. A palavra de Deus mostra, meus irmãos, no Novo Testamento, homens que tinham ministério de profetas, tais como na igreja de Antioquia, você pode ler através ali do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Na igreja de Antioquia havia profetas, apóstolos, mestres, doutores. Então, meus irmãos, nós encontramos que o ministério profético também, ele é um ofício neotestamentário, quer dizer, ofícios do Novo Testamento. Louvado seja Deus. Porque Deus prometeu o profeta Elias, o profeta de Deus, com um ministério de Elias. Este ministério veio de Deus para restaurar todas as coisas. E Deus, através deste ministério profético, o profeta mensageiro restaurou toda a verdade de Deus pelo Espírito Santo. Porque foi um homem enviado de Deus, comissionado por Deus, para abrir para nós a palavra. O Espírito Santo usou este ministério. O Espírito Santo de Deus, ele mesmo, ele é um profeta. Digo, ele é o profeta por excelência. Agora, o Espírito Santo, meu irmão, ele usa o homem
Homens que Deus mesmo ordenou, selecionou, escolheu para este ofício. Da mesma forma, os demais ofícios. Porque Deus mesmo disse através do apóstolo Paulo, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, evangelistas, mestres. É o próprio Deus que ordenou, comissionou estes homens com estes ofícios, ofícios de ministérios da palavra, para pregar, para ensinar, para levar a noiva de Cristo ao aperfeiçoamento. Glória a Deus. Então, meus irmãos, Deus está mostrando seu cuidado para com a noiva de Cristo. A sua igreja noiva está sendo cuidada por Deus, alimentada por Deus. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, aqui a palavra de Deus, através da mensagem, nos mostra, vemos que cada uma daquelas profecias era para se encaixar em certa era. Como o rei Nabucodonosor, quando teve um sonho, e o mundo gentil da cabeça aos pés, e Daniel deu a interpretação desse sonho. Aquela foi uma profecia para o mundo todo, para sempre. Cada sessão, cada reino gentil, como viria da cabeça aos pés. E os profetas sempre falaram as palavras que deveriam acontecer no decorrer de cada era. Porque Deus ordenou esses profetas de Deus, e Ele mesmo comissionou para trazer a mensagem de restauração, a mensagem que pode e que tem poder para transformar os filhos e filhas de Deus em uma nova criatura. Que a mensagem de Elias era para converter o coração dos filhos de Deus de volta à fé apostólica, à fé da igreja primitiva, em sua condição original. Porque o sistema denominacional tem abandonado a mensagem de Deus. O sistema religioso, organizados de denominações, tem descrito, tem ridicularizado e até mesmo zombado da mensagem de Deus. Mas a mensagem de Deus continua sendo a mensagem de Deus que transforma, que rejuvenesce, fortalece, alimenta a nossa alma. E esta mensagem, meu irmão, te levará a noiva de Cristo pelo mesmo caminho que Enoque subiu, pelo mesmo caminho que Elias subiu, glória a Deus, pelo mesmo caminho que os santos que ressuscitou do Velho Testamento no dia da ressurreição de Cristo, a noiva de Cristo também subirá e estará nas bodas do Cordeiro. Glória a Deus. Se você crê, se nós cremos e temos recebido esta mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, em seu coração, se esta mensagem estiver em seu coração, em sua alma, você com um coração rendido, completamente fiel a Deus, esta mensagem que é a palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo, que levará ao arrebatamento. Glória a Deus, porque assim Deus prometeu e Deus é fiel para cumprir o que prometera. Louvado seja Deus. Então as pessoas entram em apuros e Deus lhe responde. Ele lhes envia um profeta ungido ou algum tipo de mensageiro, porque ele não pode voltar atrás em sua palavra que ele destinou para aquela era. Mas o que ele faz? Ele envia um mensageiro para fazer aquela parte
da palavra se tornar viva naquela era. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus, meu irmão, minha irmã, tem feito desta mensagem viva e eficaz nos corações daqueles que têm crido e recebido esta mensagem. Sempre faz isso. O Espírito Santo de Deus está trabalhando, operando em cada coração que tem crido e recebido a mensagem do Senhor Jesus Cristo através de seus enviados, através de seu mensageiro. Ele formou sua palavra no princípio. Ele sabia o fim desde o princípio. Ele falou a palavra e em cada era, quando eles entram em apuro, eles oram e Deus envia um ungido. E aquele ungido faria exatamente a promessa daquela era, porque foi prometida para aquela era se tornar viva. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até as juntas e medulas da alma e do espírito, e discerne os pensamentos dos corações. É isto. É o que ele faz o tempo todo. Deus nunca muda seu programa. Glória a Deus. Nunca vimos um Deus mundano, porque Deus não se mundaniza. Os sistemas organizados religiosos têm se mundanizado, têm se tornado semelhante ao mundo, mas os eleitos e filhos e filhas de Deus têm se tornado como o seu Cristo, o Cristo ressuscitado. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, pelo poder da palavra da verdade, em nome deste Deus que tudo pode. Amém. Glória a Deus. Que Deus te